Pessoal, vamos falar hoje sobre a terceira etapa das 5 que eu dividi a Segunda Guerra Mundial. Nessa etapa a gente vai falar sobre a invasão da ex-União Soviética pelas forças de Hitler, a Operação Barbarossa, que ele nomeou. Foi a maior, até hoje, a maior invasão militar da história terrestre. 3 milhões de soldados, quase 5 mil tanques de blindados de guerra, quase toda a força aérea, a Luftwaffe, e toda a logística para tomar Moscou ao centro, Leningrado ao norte, hoje São Petersburgo, e campos de petróleo de cereais na Ucrânia no sul, que poderiam manter o esforço de guerra alemão para atacar os britânicos, né, a Inglaterra, os britânicos, mais os americanos. Bom, o Hitler ele tinha vencido toda a Europa. É só ver o vídeo 2/5 da Segunda Guerra Mundial, tá lá, vitórias alemãs. Antes de mais nada, eu peço para você curtir, assinar o canal, se inscrever no canal, compartilhar e se tiver comentários a fazer, faça por favor. Até se for críticas que a gente responde. Após ele invadir vitoriosamente o oeste, ou seja, a França, a Inglaterra, e dominar os Países Baixos, a Noruega ao norte, que fornecia aço, ele tentou então partir para o segundo passo, que era a invasão da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Só que para isso ele precisava ter total controle dos céus. A Alemanha precisava destruir toda a força aérea da Inglaterra para poder, através de navios, levar os soldados, os blindados, a munição, tudo para a ilha da Inglaterra e começar a invasão em solo. Só que na Batalha da Grã-Bretanha, que ficou esse nome, a Luftwaffe alemã perdeu para a RAF, Real Força Aérea Inglesa, britânica. Embora a RAF tivesse menos caças, menos aviões do que a Luftwaffe, os aviões da Luftwaffe eram projetados para atacar o solo. Eram, na sua maioria, para atacar o solo e dominar países na Europa. E com uma autonomia não tão grande. Tinham que atravessar o Canal da Mancha, ir lá até a Inglaterra, bombardear, combater os caças ingleses e voltar. Já os caças ingleses estavam perto das suas bases, era só decolar, entrar em combate, reabastecer, subir de novo, entrar em combate, reabastecer. E por causa desse motivo eles tinham mais caças do que bombardeios, e a Alemanha tinha mais bombardeios para solo do que caças. Então, por esses motivos, acabou a Inglaterra vencendo. Com a impossibilidade da Operação Leão Marinho, que era o nome dado por ele para a invasão das ilhas da Grã-Bretanha, ele percebeu o seguinte: aviões de reconhecimento alemães na fronteira com toda a União Soviética tinham reparado que a União Soviética estava construindo pontes, ferrovias, e a maioria esmagadora dos equipamentos de blindado, canhões, aviões, que eles fotografavam ali na fronteira com a Alemanha, que a Alemanha estava enorme, né? Ela tinha tomado até os Balcãs, onde hoje é a Grécia, a Iugoslávia, a Hungria, aquela região toda ali dos países bálticos, a Alemanha tinha conquistado. Então era a Alemanha de um lado, na fronteira a União Soviética do outro, dois gigantes, né? Os aviões alemães perceberam que todo esse material bélico que estava sendo construído na fronteira não era para defesa,
de um ataque alemão, era para ataque. E era muita coisa, e cada vez mais. A produção industrial da União Soviética, debaixo do ditador brutal Stalin, socialista, era de botar a produção, pessoas morriam por exaustão, as mulheres foram tiradas de casa para poder fazer armamentos, e ele começou a colocar a União Soviética em produção bélica, tempo de produção bélica, né? E aí o Hitler ficou preocupado e ele tinha duas opções: ou ele se armava mais para a defesa e mantinha tudo que ele tinha conquistado, ou ele atacava primeiro, rápido, de surpresa, a União Soviética, tomava Moscou, Leningrado e a Ucrânia, pegando eles de surpresa, até porque as armas eram de ataque, não tinha muitas armas de defesa, e ficava tranquilo, tanto de um jeito quanto do outro. Por que ele pendeu para o lado da invasão? Por um motivo, além desse, de saber que a União Soviética estava se preparando para invadir pelo leste a Europa alemã, toda alemã, dominada pela Alemanha. A União Soviética sofreu vários fracassos no norte ao tentar invadir a pequena Finlândia. Tinha um caminho estreitos para passar para poder chegar na Finlândia, cheios de neve, e os atiradores de elite finlandeses se escondiam nas matas, nas florestas fechadas, e iam abatendo os soldados. Além disso, criava-se uma fila de tanques de guerra para poder chegar até dentro da Finlândia, porque eram caminhos assim, o resto é tudo floresta de pinheiros fechada, tudo nevado, chão todo nevado. E aí eles jogavam bomba, coquetel molotov no primeiro tanque, parava toda a coluna. Até tirar aquele primeiro tanque, porque não tinha como tirar ele, não tinha espaço pelas margens, ficava tudo parado. Então o desempenho, mas a União Soviética acabou no final, depois de muitas baixas, Stalin recrutou uma segunda invasão, foi um desastre para a União Soviética, enquanto que para a Alemanha era um triunfo dominar toda a Europa. E aí o Hitler e os seus generais acharam que ia ser um passeio a invasão na Rússia. Um passeio. Então, no dia 22 de junho de 1941, 22 de junho de 1941, foi lançada a Operação Barbarossa e começou acachapante, destruindo tudo do Exército Vermelho pela frente. Só no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, 5.000 aviões soviéticos foram destruídos ainda no solo. 5.000 aviões nas primeiras 24 horas no solo ainda. Eles invadiram em alta velocidade, a Blitzkrieg, de novo, guerra relâmpago, como eles usaram contra a França e contra os Países Baixos, na Europa, onde os blindados iam na frente e a infantaria ia atrás, e os blindados iam abrindo caminho, destruindo tudo pela frente, jogando a guerra para a retaguarda do inimigo, o inimigo, um monte de tanque passando e aquela linha do inimigo ali sem saber como reagir. Depois vinha logo a infantaria pela frente, infantaria entrando pelas brechas, gerava uma confusão nos inimigos, e foi isso que aconteceu. E um determinado grupamento de exército já via por binóculos, com o inverno ainda quase chegando, via por binóculos a capital Moscou, os subúrbios da capital de Moscou. E no norte a progressão continuava, no sul continuava. Então estava tudo nas mãos dos seus generais, desde o começo da guerra até agora, estava tudo mais ou menos nas mãos dos seus generais e marechais. O Hitler dava as diretrizes
acompanhava, mas estava na mão dos militares, a invasão, os planejamentos, onde invadia, onde não invadia, onde estava foco, etc. Mas pela primeira vez o Hitler interveio na invasão. Antes de tomar, ele decidiu num impulso, antes de tomar Moscou, com medo de repetir o erro de Napoleão, que tomou Moscou, mas não ganhou nada com aquilo, porque a corte fugiu para o norte, e bateu em retirada, perdeu todo o seu exército no inverno. Ele mudou e mandou, antes de invadir essas 3 localidades alvo, que os exércitos alemães voltassem e cercassem todas as tropas soviéticas que ficaram para trás. Então foram bolsões enormes, milhões de soldados soviéticos e de equipamento, blindados, aviões, foram presos, mortos, tomados pela Alemanha, pela Wehrmacht. Wehrmacht significa Força Aérea, Exército e Marinha, em alemão. A Wehrmacht parou e teve que retroceder para poder cercar as tropas inimigas que ficaram para trás no seu avanço. E aí, quando lançou-se a operação para atacar Moscou, o Stalin e os soviéticos já estavam com as defesas de Moscou mais preparadas. No norte também, eles estavam mantendo a alimentação para a cidade de Leningrado através de um lago que ficava congelado no inverno, e mantinha Leningrado com suprimentos, com soldados e tudo. E no sul, o avanço meio que parou na Ucrânia. Não chegou a invadir muito a Ucrânia porque o inverno chegou. Quando o inverno chegou, todas as tropas alemãs tinham 2 opções. Ou recuava, que foi o que os generais queriam, recuasse um pouco, ou continuava parado até a primavera de 1942, até a primavera de 1942 para continuar o ataque. O Hitler ele preferiu a opção de manter-se no gelo e no inverno, todos os seus soldados com as linhas, as posições conquistadas ali. E aí ficou estagnado o exército. Foi uma grande derrota. Começou com uma grande vitória, o que era para ser uma grande vitória se o Hitler não tivesse se metido e, ao invés de alcançar a vitória, mandar destruir os exércitos primeiro, inimigos, Moscou, Leningrado e a Ucrânia já teriam sido tomadas antes do inverno. Essa derrota na Operação Barbarossa, por que uma derrota? Porque, como diz o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, quando você não consegue alcançar o seu objetivo, o seu inimigo consegue te impedir disso, mesmo que você tenha ganho várias batalhas, você perdeu. Porque qual era o objetivo da Operação Barbarossa? Tomar esses 3 alvos na União Soviética. Tomou algum desses 3 pontos, embora tenha avançado muitos quilômetros adentro, ter feito milhões de prisioneiros e matado milhões, destruído tanques, aviões. Cumpriu o seu objetivo? Não. Ficou estagnado ali. E em dezembro de 1941, o mesmo ano, os japoneses atacaram Pearl Harbor e os Estados Unidos entrou na guerra. Então agora Hitler estava enfrentando a União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, e mais os seus aliados. O Brasil, inclusive, participaria, mais uns 30 países do lado dos aliados. Tá bom, pessoal? Então, essa é a história da invasão da União Soviética, fracassada pela Alemanha, e nos próximos vídeos a gente continua sobre a ofensiva de 1942 e 1943, como é que foram esses 2 anos, e depois 1944 e o final, que foi 1945, com a derrota total da Alemanha, o suicídio de Hitler. Ok?
Obrigado pela atenção, um forte abraço, fica com Deus.